Pitoli, o deputado federal Gustavo Gayer acusou o relator do PL da Anistia, o Paulinho da Força, do Solidariedade, de promover um processo de enrolação. Ele se refere à ausência de um texto final da proposta, cujo mérito deveria ter sido votado nesta quarta-feira, ontem, e acabou não sendo votado. Nas redes sociais, Gayer afirmou que a oposição trabalhava com a expectativa de que a votação ocorreria ainda nesta semana, e o adiamento, contudo, deu-se mais uma vez depois de o relator não entregar o relatório. Na verdade, não é só isso, né? Há um consórcio entre os deputados ali que não querem esse texto na pauta e que estão enrolando, inclusive, entre eles o Hugo Mota. Além do Paulinho da Força, tem o Hugo Mota, que também faz esse processo. Posso fazer um parentezinho rápido? Por favor. Bastidor. O cara tá com medo de ver o pai preso. Se passar anistia, o pai do Hugo Mota vai em cana na mesma hora. Mas faz o seguinte, Hugo Mota, conversa com Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, com Jair Renan, com a Laura, filhos do presidente. Que é uma dica, Hugo Mota. Conversa com as filhas do Anderson Torres. 3 meninas, a mais velha com 16 anos. Pergunta se o pai está fazendo falta em casa. Agora, tem uma diferença entre estes 2 apenas que eu apontei, Jair Messias Bolsonaro e Anderson Torres, e o teu pai. Tem uma diferença sutil. Bolsonaro e Anderson Torres não devem absolutamente nada. Estão cumprindo uma pena injusta em função de uma mentira, de uma farsa. Já o teu pai... Então, pelo teu pai, Hugo Mota, você decide ferrar a vida de todo mundo, é isso? Era só não dever na praça, amigo. Por isso que não foi, viu, Barros? É. E aí tem um vídeo do Gustavo Gayer, que ele publicou nas redes sociais ontem, e que ele faz uma leitura que eu achei interessante, Pitoli. Ele diz o seguinte, poxa, o Paulinho da Força dá entrevista todo dia para as emissoras de TV, aí fala com os jornais, com tudo, fala sobre o texto da anistia, mas não coloca o texto para votação. É que tá na cabeça dele. Não apresenta o texto. Tá na cabeça dele, aquela cabeça baldia. Nós estamos falando aqui já há várias semanas, olha. Se ele fizer assim, bate o texto desse lado, tá vazio, né? Então... Primeiro aquela história de que o texto está na cabeça, depois a história de que terá 3 ou 4 páginas, depois que vai ter um corpo jurídico. Quer dizer, é só conversa e não apresenta até agora nada de efetivo. O Gustavo Gayer fez esse vídeo que eu estou me referindo e ele disse que esse comportamento do Paulinho da Força inviabiliza qualquer deliberação no sentido de colocar esse projeto para votação, para apreciação dos deputados. Vamos conferir o vídeo do Gayer, ele explica bastante em relação a esse tema. Eu voltei aqui no meu gabinete rapidamente para gravar esse vídeo. Eu acho que eu preciso dar uma atualização para vocês dessa questão da anistia, em que pé que tá. Até o início dessa semana, estava quase que configurado, acertado, que hoje nós votaríamos a anistia. Infelizmente, recebemos a notícia que, mais uma vez, a votação será adiada. Anistia ou dosimetria. A gente só quer que seja pautado para a gente poder brigar por aquilo que a gente considera importante. Por que mais uma vez foi adiado? Até agora, o relator Paulinho da Força, que dá entrevistas todos os dias, que fala para todos os cantos sobre trechos e recortes do texto. Até agora o texto não foi apresentado. Como será possível votar ou apreciar alguma coisa, sendo que ninguém conhece o conteúdo dela? Infelizmente, tudo que nós temos, o conhecimento que nós temos, são recortes de falas do Paulinho da Força. E até agora esse texto não foi apresentado. Nós sabemos que nós temos a maioria dos votos. Lembrando que foram 311 votos pela urgência. A urgência precisaria de mais de 257 votos. Mas o mérito, que é o texto, é maioria simples. Maioria simples, o que isso quer dizer? Se tiver 300 deputados do plenário e a gente tiver 151 votos, está aprovado. A maioria simples é simplesmente mais votos a favor do que contra. Não importa quantos votos sejam no total. Diferente da maioria absoluta, tem que ser mais de 257 votos. Então agora é mais fácil aprovar. E aí, nós estamos vendo esse processo de enrolação, onde o deputado Paulinho da Força não apresenta o texto. Ele segura o texto e pede, e fica articulando apoio sem que ninguém conhece o texto, ninguém leu. Eu acho
que nós precisamos ter acesso a esse texto. Somente assim a gente pode deliberar. Somente assim a gente pode, inclusive, falar com a nossa base, pedir a opinião das pessoas que nos acompanham. Infelizmente, mais uma semana. E agora eu vou falar com vocês outra coisa. Nem por um segundo pensem que nós não estamos aqui trabalhando o tempo inteiro em cima disso. Eu vejo aí algumas pessoas fazendo conspiracionismo, dizendo os deputados não estão nem para anistia. Pessoal, vocês não fazem ideia de como isso se tornou prioridade nas nossas vidas. Zucco fazendo um trabalho excepcional como líder, ele fica o dia inteiro fazendo ligação, ele viaja ao Brasil para conquistar um voto ou falar com um líder. Estava em São Paulo antes de ontem, foi lá e voltou justamente para tentar conseguir apoio. Nicolas Ferreira ligando para Deus e o mundo. Domingos Sávio, Osmar, Cabo Gilberto, vocês não fazem ideia. Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho. Essa se tornou a única coisa que a gente faz aqui. Com exceção de quando a gente vai numa comissão ou se posicionar sobre um projeto que está sendo votado, o nosso tempo, a nossa existência aqui se tornou isso. Nós estamos travados nessa pauta. O pessoal do centro, eles não podem ver a gente no corredor que já fala, ixi, lá vai o outro lá da anistia de novo. Então eu fico vendo pessoas batendo em deputados, em senadores, sem entender como que as coisas funcionam aqui por trás, gente. E não é gravando vídeo, batendo nos deputados no centro que a gente vai conseguir, é conversando, é sentando com cada um, é fazendo reunião, indo conversar com os líderes, conversar com o Hugo Mota. Não é fácil. Nós, falo de coração, nós aqui estamos há muito tempo, para quem não entende, reféns dessa pauta. Reféns. Só que chega numa hora que não dá mais. Aí adiamos para a semana que vem. Vamos fazer a mobilização novamente. Não vamos desistir. Mas não tem condição, a gente não pode terminar esse ano. A gente entra em recesso de, acho que dia 18. Isso tem que ser aprovado semana que vem para poder ir para o Senado. Não dá para terminar esse ano com o general Heleno, com o Bolsonaro nessa situação, com essas pessoas, centenas de pessoas presas. Elas não podem passar por mais um Natal, por mais um Réveillon nessa situação. Nós somos, o quê? 100 pessoas no universo de 500. Desse universo de 500 tem 100 que são totalmente contra. Tem ali no meio 300 que a gente tem que conversar. E não é fácil. Não é fácil. Vamos trabalhar para a semana que vem. Mas não tem como passar de semana que vem, cara. Ninguém aguenta mais isso. Essas pessoas não aguentam mais, ninguém aguenta mais sofrimento. Então, tentam ter um pouco de... Não caiam nesse papo de que a gente está aqui trabalhando por outras coisas, tá? Não caiam. Não sejam ingênuos a esse ponto. Eu vejo colegas meus que passam o dia inteiro trabalhando pela anistia, cara. O Nicolas, o dia inteiro falando com Deus e mundo. Aí vai alguém na rede, inventa um trem, todo mundo começa. Isso tem que parar. Bom, aí Gustavo Gayer falando sobre anistia. Veja, 100 são absolutamente contrários à anistia. 100 absolutamente a favor. E no meio disso, 300. Desses 300, entendo eu, que ali tem muita gente que vai pedir o seu voto ano que vem, certo? Certo. Muita gente que ano que vem vai tentar se manter nessa mamata que é ser deputado, certo? Certo. E muitos destes que ainda estão indecisos, esperando um investimento no convencimento, vão ter que se vender como conservadores de direita, né, o Deus, Pátria, Família e Liberdade. Então, amigo, é hora de entendermos quem são esses 300 e bora para cima nas redes sociais. Essa turma tem pavor do povo, tem medo do povo. Leandro de Jesus, deputado estadual do PL da Bahia, é nosso comentarista desta quinta-feira e conversa conosco. Leandro, 300 indecisos do centro nessa história de anistia, mas no meio disso tudo um covarde chamado Hugo Mota. Isso aí eu não posso tirar da conta dele. É um covarde que ontem não pautou, porque chegou para mim a informação de que se pautasse ontem, prenderia o pai dele hoje.
Mas não é problema meu se o pai dele está devendo na praça. Se o pai do Hugo Mota deve, o problema não é meu. Agora, e o pai do Flávio Bolsonaro? Hã? O pai do Eduardo, o pai do Carlos, o pai do Jair Renan, o pai da Laurinha. E aí? O que eu faço com o pai destes? O que eu falo para as meninas, filhas do Anderson Torres? Que o pai não deve absolutamente nada para ninguém. Aliás, herói. Quem mais prendeu, quem mais apreendeu drogas na história do Brasil. E aí? O que eu falo para estes filhos de pais honestos que estão vendo os pais presos porque o pai do Hugo Mota deve e ele tem medo de ver papai preso. É um covarde. Leandro, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia a toda a nossa nação auriverde. Pitoli, de fato, é aquilo que segue nos causando revolta, indignação nesse Brasil. O que está acontecendo no país, infelizmente, mancha a nossa história, mas nós temos que seguir exatamente anotando nome por nome desses que são os covardes, responsáveis, eu até digo, chega a serem coautores em razão da covardia, da inércia, de tomar atitude para pôr fim a essa tortura das pessoas que até hoje estão presas em razão do 8 de janeiro, sem terem cometido qualquer crime, e agora essa tortura que continua e se impõe também contra Jair Bolsonaro, contra o Anderson Torres, General Heleno, entre outros tantos, além dos exilados e até, infelizmente, aqueles que perderam a vida, como é o caso do Clezão. E aí a gente vê o Hugo Mota, no ápice da sua covardia, olhando para o próprio umbigo, e como você bem falou, Pitoli, se o pai dele deve na praça, que pague, ou que prove a sua inocência. O que não pode é essa situação servir de moeda e de pressão para que outros, e principalmente aqueles que são verdadeiramente inocentes, continuem pagando um alto preço sobre qualquer crime que não cometeu. E aí é importante que a população, todos que estão acompanhando, olha, anotem aí da sua cidade, deputados e senadores que estão se acovardando e não estão cumprindo o seu papel de lutar pela verdadeira justiça. A anistia ampla, geral e restrita, ela é fundamental. Leandro, é uma questão de necessidade, Pitoli. Posso fazer aqui um adendo, aqui uma parte? Com certeza, meu amigo. Assim, não quero que pareça assim, ingenuidade minha, né? Embora seu pai está sendo ingênuo, né? Hugo Mota, diante da pressão e o medo de ver o pai preso por conta de pautar a anistia, não seria esperar a dignidade de um homem covarde também? Aí sim, eu estou sendo ingênuo. Porque eu estou tentando pensar o seguinte: Hugo Mota, sai da condição de presidente, pede para sair. Sabe, deixa a vida do presidente Bolsonaro, do Anderson Torres, do Augusto Heleno, do Ganier, do Paulo Sérgio, do Ramad, deixa a vida de mais de 1.000 brasileiros, né, dentre presos, os tornozelados, refugiados, deixa a vida dessa gente voltar ao normal. Você está destruindo a vida de pessoas sérias e honestas por conta de papai dever na praça. Seria mais digno, embora, eu repito, esperar a dignidade de um covarde é difícil, mas ele deveria agir nesse sentido, né, Leandro? Olha, com toda certeza, Pitoli, deveria agir nesse sentido, no mínimo, usar da sua covardia para pedir para sair. Pede para sair e deixe para que alguém que tenha coragem faça o que tem que ser feito. Aliás, fazer o que tem que ser feito, Pitoli, o que é papel da Câmara dos Deputados, é papel do presidente. Então ele não estaria se excedendo, nem fugindo daquilo que lhe compete constitucionalmente, absolutamente nada. E outra, pautar a anistia, inclusive, não significa, nesses termos, aprovar. Ou seja, a covardia é tanta que o presidente, o Hugo Mota, ele não tem a coragem de pautar. Pautar para quê? Para dar liberdade, para que cada deputado possa ali expressar o seu voto, e assim, óbvio, o que nós esperamos é pela aprovação, né, dessa anistia. Mas, ou seja, o presidente, ele não tem sequer a coragem de fazer aquilo que é de sua competência, digamos assim, o normal, pautar o projeto. Então, assim, é algo tão, me desculpe a palavra, Pitoli, toda a nossa audiência, é tão covarde, é tão escroto o que o Hugo Mota está fazendo, que de fato ele deveria pedir para sair e se esconder.
sabe? Nunca mais colocar a cara numa tela para aparecer tamanha vergonha, o vexame que ele está passando. Concordo. Então, nós temos que realmente seguir pressionando, Pitoli, e são casos bizarros. Eu tomei conhecimento, Pitoli, eu não vou me estender, de um caso aqui, de um cidadão que está com tornozeleira há mais de 2 anos, aqui na cidade de Feira de Santana, Bahia. E embora nenhum desses que estão condenados hoje tenham cometido qualquer crime que justifique essas condenações de 14, 18, 17 anos de prisão, do 8 de janeiro, pasme você, Pitoli, esse cidadão aqui de Feira de Santana sequer ele pisou os pés em Brasília no 8 de janeiro. Ele tem provas de que estava numa igreja no dia 8 de janeiro. Inclusive, quando soube que seu nome estava circulando, ele foi a uma delegacia de polícia e registrou um boletim de ocorrência para deixar ali documentado que ele estava em Feira de Santana no dia 8 de janeiro. E mesmo assim, o Alexandre de Moraes mandou prendê-lo, passou alguns meses preso e está com tornozeleira eletrônica há mais de 2 anos, com a vida destruída. E ele não sabe nem, não tem acesso a processo, não tem acesso à informação absolutamente nenhuma. É só a ditadura impondo a destruição na vida das pessoas e de mais esse cidadão. Então, assim, são pessoas como essa, Hugo Mota, que precisa que você deixe de ser covarde e paute a anistia para que se faça justiça a essas famílias que estão sofrendo com essa tortura. Ou pede para... e sai. Acho que é mais legal. Pede, opa, vou dar aquela desova, né? Vou fazer um download e sai, né? Estou tentando ser elegante aqui. Vou fazer um download.